Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre João Pedro, o novo reforço do Chelsea. É a notícia passada pelo David Ornstein, né, que o Chelsea chegou em um acordo com o Brighton, 55 milhões de libras fixas, mais 5 milhões em bônus, tem uma cláusula de revenda. O Newcastle estava tentando a contratação do João Pedro, mas o Chelsea atravessou a negociação. O João Pedro, obviamente, pensando em Champions League, talvez uma base mais sólida, né, porque Chelsea tende a ter, até por estrutura financeira, garantir uma base mais competitiva que o Newcastle, pro bem ou pro mal, porque pode também ter mais concorrência com isso, e a gente sabe que o Chelsea é uma máquina de sair contratando, né? E eu gosto da contratação do João Pedro em vários aspectos. Segundo o Simon Phillips, o Chelsea ainda vai tentar a contratação do Kudus. Não duvido eles tentarem fazer isso rápido, porque eles têm direito a 2 reforços para o Mundial de Clubes, então pode ser que Kudus e João Pedro sejam reforços do Chelsea para o jogo contra o Palmeiras. João Pedro garantido, o Kudus não dá para saber, até porque não temos ideia do estágio dessa negociação ainda, né? O Chelsea estava querendo oferecer jogadores, só que o West Ham parece que só quer dinheiro, até porque em termos de fair play é muito mais benéfico. Agora, João Pedro é versátil, ele é dinâmico, e eu acho que o Chelsea procura isso, né? E eu acho que a contratação do João Pedro é um sinal bem negativo para o Nicolas Jackson, e assim, depois daquela expulsão contra o Flamengo, né? Acho que, assim, a torcida já estava de saco cheio há muito tempo, mas a diretoria já deve ter começado a olhar para isso e falar, o cara não controla emocional, não produz tantos gols quanto a gente deseja, né? Esse ano acho que no total foram quantos? 3 gols, né? 2 na Conference e 1 na Premier League. Então, é aquele negócio, é uma contratação barata, dá para você conseguir vender, conseguir uns 40, 50 milhões, até dá para conseguir lucro, por incrível que pareça, mas fato é que, assim, é uma necessidade o Chelsea atrás de outras opções. E o João Pedro é um jogador que já tem experiência na Premier League, consegue jogar em mais de uma posição, joga pelo lado, joga como meio atacante, joga como centroavante, ele tapa buracos e eu acho que o Chelsea precisa disso, de atacantes que consigam cumprir múltiplas funções, porque em esquemas complexos você precisa de gente dinâmica. E o Chelsea, a meu ver, tem muito pouco isso no elenco. O Chelsea não tem jogadores que conseguem se virar em outros lugares. Às vezes tem um Pedro Neto, ok, joga nas duas pontas, mas a gente sabe que o Pedro Neto, assim, ele tem qualidade, mas também tem suas deficiências técnicas, né? E eu acho assim, o time tá sofrendo para ter um substituto pro Cole Palmer, o Maresca não vem conseguindo encaixar um Cucu ali na posição de 10, né? Vamos ver agora, né? O Cucu jogou melhor nesses jogos até agora do Mundial, mas fato é que, assim, o Chelsea claramente identifica o ataque como a maior fonte de problemas do time para serem resolvidos, né? Eu acho que o goleiro ainda é uma carência gigante, porque o Robert Sanchez não é confiável, mas de resto, né? Você pode talvez trazer um lateral reserva para o Cucurella, já que o Gusto não está indo bem, aí você deixa o Acheaponga como reserva para o Reece James, né? E você tem ali o meio campo que é bom, tem boas opções, e o ataque, obviamente, é o que clamava mais por soluções. Vai ter a chegada do Estevão e a chegada agora do João Pedro, de um jogador que está habituado à Premier League. É um jogador que, assim, vai entregar números explosivos? Acho muito complicado, mas ele entrega dinâmicas diferentes, entrega maturidade. Eu acho um jogador bem competente, mas entra no debate do Chelsea. O Chelsea pagou 60 milhões de libras pelo João Pedro. A multa rescisória do Gyökeres, que era comentada lá, era 65 milhões. A multa rescisória do Victor Osimhen é 64 milhões de libras. Então, assim, o Chelsea está pagando esse preço para um cara que marcou 5 gols com bola rolando na última Premier League. Ok, não jogou sempre de centroavante, jogou de meio atacante, jogou de ponta. O Brighton não foi o time mais explosivo da última temporada, que gerou mais volume para ele. Isso tudo pode entrar dentro do debate do quanto ele pode produzir dentro do Chelsea ou não. Mas você está contratando um jogador que, para mim, não é um super talento diferenciado. Ele é bom, eu acho que ele vai ser útil, mas eu acho que o Chelsea precisa de gente de impacto, né? De gente que entra e resolve, né? E, ao meu ver, tem pouco disso no elenco do Chelsea no momento. Então, assim, as contratações do Delap é uma aposta, né? Tipo, ele tem 2 jogos bons no Mundial, que foram contra as 2 piores equipes, o Esperance e o Los Angeles FC, e 2 partidas horripilantes, contra o Flamengo. Essa partida contra o Benfica do Delap é horrível. Então, assim, é uma aposta, talvez de vingue, mas é o tipo de coisa que o Chelsea vem fazendo o tempo todo, apostando. Nada é um pouquinho mais garantido. Óbvio que toda contratação tem um risco, mas existem riscos menores, né? O João Pedro talvez não venha com o preço e a responsabilidade de ser um cara que resolva problemas de maneira imediata, mas a questão é como o Chelsea não contrata esses caras e não tem esses jogadores com esse perfil no elenco, ele ganha um pouco dessa responsabilidade de resolver problemas, de chegar e decidir alguns jogos, porque é uma responsabilidade que quase ninguém está conseguindo assumir, tirando um Cole Palmer da vida em alguns momentos, o Enzo Fernandes. Então,
recai mais responsabilidade para ele no ataque. Então, vamos ver quais movimentações a mais o Chelsea vai fazer. João Pedro chega ali, acho que numa posição mais centralizada, não vejo o Chelsea usando ele tanto na ponta. Se vai contratar o Mohamed Kudus, acredito que ele seja para ser esse cara que vai tapar buraco para tudo quanto é lado ali, mais para jogar nas pontas, e acredito que talvez meio atacante, dependendo do contexto. Vamos ver. Se o Chelsea realmente está atrás do Kudus, acho que é uma boa movimentação. E tanto Kudus e Pedro, acho que eles vão trazer isso. Versatilidade, dinâmicas e um Chelsea mais maleável e que pode se adaptar mais e, obviamente, fortalecer uma dinâmica ofensiva que vem sendo em vários momentos bem pobre. Não foi o caso do jogo contra o Benfica, mas foi o caso de vários jogos, inclusive nesse Mundial e nessa segunda metade da temporada da Premier League. Então, a ver o que vai acontecer e vamos ver para onde o Newcastle vai. Se o Newcastle falha em contratar o João Pedro, eles podem seguir para outras opções. Talvez o próprio Nicolas Jackson como atacante vire opção para ele, o Madueke também. Vamos ver o que eles vão tomar de decisão em relação a isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.